Vem cá, me diz, você sabe como beber água da maneira certa? Esse é o meu sinal. Eu sou Ana Alves, nutricionista bilíngue. Para começar, eu vou te mostrar sinais importantes sobre o nosso tema: carboidrato, proteínas, lipídios, sódio, potássio, magnésio, cálcio, metabolismo, desidratação, célula. O que pode acontecer com o seu corpo quando você não tem o hábito de beber água? A água é o principal componente de nossos órgãos vitais: o cérebro, fígado e o coração. Até os ossos têm uma proporção desse líquido. A quantidade de água que devemos ingerir por dia pode variar de pessoa a pessoa. Para suprir todas as necessidades do organismo, é preciso tomar em torno de 2 litros todos os dias. A absorção da água otimiza a circulação, melhora o processo de oxigenação celular e ajuda a manter os tecidos em boas condições. A grande questão é que, infelizmente, esse processo de hidratação não faz parte da rotina de todo mundo. Algumas pessoas demoram muito para beber água, outras só bebem quando expostas ao sol muito forte, depois de uma corrida ou após treinos intensos. Se você é uma delas, então entenda melhor os efeitos da falta de água no organismo. A maioria dos problemas relacionados à baixa ingestão de água é causada pela desidratação, o que acontece com frequência, porém, é que muita gente espera ter sede para beber água. A sede é, sim, um sinal de alerta para a necessidade do corpo por água, mas ela aparece quando a quantidade de líquidos no organismo já se encontra abaixo do nível desejado. Conheça agora os problemas que beber pouca água pode trazer. Pessoas desidratadas têm menos sangue que o normal e atrapalha o funcionamento do coração. A falta de água pode causar fraqueza, tontura, dor de cabeça, fadiga e, se for muito prolongada, levar à morte. Os sintomas da desidratação são ressecamento de pele e mucosas, envelhecimento precoce da pele, retenção de líquido corporal, prejuízos da função renal, urina escura, muito concentrada, fadiga, dor de cabeça, cansaço, dificuldade de perder peso, constipação, a prisão de ventre, e a nefrolitíase, a conhecida como a pedra nos rins. A desidratação ocorre quando a perda de água é maior que a sua reposição. Lembrando que a água do corpo fica acumulada dentro dos tecidos e no interior das células. Com a desidratação, nosso corpo não trabalha com a mesma capacidade. Nós precisamos de água para as células funcionarem perfeitamente e, assim, gerarem energia. A desidratação crônica gera uma incapacidade da célula trabalhar, gerando sintomas como boca seca, urina concentrada, entre outros. Muitas pessoas desidratadas são assintomáticas ou têm sintomas que não levam tão a sério, como constipação e cansaço. A sede é um sinal de desidratação também, mas muitas pessoas não têm sede e, mesmo assim, estão desidratadas. Por isso, é fundamental criar o hábito de estar sempre com uma garrafa de água por perto para tomar goles constantes. Aplicativos e despertador também ajudam para aqueles que são esquecidos. Se beber somente água lhe parecer demais, saiba que parte da ingestão diária pode ser suprida com outras fontes, como sucos, água de coco, leite, frutas, chás e sopas.
Evite, porém, bebidas açucaradas como refrigerante e sucos artificiais. Nosso cérebro recepciona o mesmo sinal para sede e fome. Por conta disso, muitas vezes, quando submetidos à hidratação inadequada ou insuficiente, perdemos a percepção de fome fisiológica. Uma das formas de equilibrar o consumo calórico alimentar é regular a ingestão hídrica diária. No começo pode ser um pouco difícil, mas depois o seu corpo acostuma e você beberá água naturalmente. Afinal, qual é a quantidade ideal de água que deve ser ingerida? Vale ter uma garrafinha com água por perto o dia todo. Sabemos que são 2 litros por dia, mas esse padrão serve para todos os corpos, idades e pesos igualmente? Não. Um jogador de futebol, por exemplo, durante uma partida, precisa de muito mais água do que uma pessoa que só caminha. Variações na quantidade também são necessárias se a pessoa vive em regiões muito quentes, trabalha em ambientes quentes ou exposta ao sol. Existe um cálculo para saber qual é o ideal que deve ser consumido, uma média de 35 ml por peso corporal. Para quem faz treinos intensos, no entanto, o cálculo é um pouco diferente. A necessidade de ingestão para praticantes de atividade física é de 45 ml por quilo de peso. Deve-se beber água ao acordar, na hora de comer ou antes de dormir? É importante conhecer os benefícios da hidratação para melhorar o consumo ao longo do dia e nos momentos de treino. Essencial para a vida, a água amortece impactos, protege e lubrifica estruturas como articulações e pele, dilui e transporta substâncias, viabiliza reações físico-químicas, regula o tônus muscular, auxilia na manutenção da temperatura corporal e na formação de todos os líquidos corporais, como a saliva, as lágrimas, a urina e o sangue, permitindo a ele fluidez e perfusão de todos os órgãos e tecidos. Embora o corpo humano seja composto de 50% a 75% de água, a depender da fase da vida, e produza cerca de 300 ml de água a partir das reações metabólicas, necessitamos de uma quantidade muito maior do líquido diariamente, sendo necessário buscar, através de outras fontes, o restante do volume hídrico, como por meio da ingestão de água pura ou da água contida na comida e nas bebidas. Não é recomendável uma ingestão grande de água antes de dormir por causa do efeito diurético na madrugada, mas beber um copo ao acordar é uma boa medida de começar a hidratação diária. Apesar de ser possível sobreviver por algumas semanas sem comer, é impossível viver sem beber água por mais de 3 dias. Funções básicas como acordar, tomar banho, comer e dormir podem depender muito mais do líquido do que se imagina. Pensando em abordar os benefícios da ingestão hídrica em momentos de diferentes atividades cotidianas, a água é considerada um solvente, no qual são dissolvidas substâncias como os sais corporais, principalmente o sódio, cloreto, fosfatos e sais proteinados. Quantidades variáveis de cálcio, magnésio e potássio, além de hormônios e metabólitos em geral, incluindo aí nutrientes como carboidratos e proteínas, sendo fundamental para a digestão, absorção, circulação, utilização, produção de energia, contração muscular e excreção, secreção hormonal.
Nosso corpo regula a necessidade de água através da osmolaridade, número de partículas osmoticamente ativas de soluto presentes em 1 quilograma do solvente, aumentando a diurese ou a sede, dependendo das concentrações de água nos espaços intra- e extracelulares reconhecidas pelo organismo e das concentrações de eletrólitos, como sódio, sendo os rins órgãos fundamentais no controle do balanço hídrico. Cada indivíduo necessita de uma quantidade de água diária, e isso depende de fatores como gênero, idade, predisposição genética, fase de desenvolvimento da vida, tipo de alimentação, estado de saúde e volume das perdas, que dependerão das condições climáticas, das roupas que se usam, do nível de treinamento, da duração e intensidade da atividade física diária, dentre outros fatores. Um adulto saudável perde, em média, de 2 a 3 litros e meio de água por dia, por meio da respiração, suor, urina, fezes e outras fontes, como evaporação. O corpo produz cerca de 250 a 350 ml de água através de processos metabólicos internos, ou seja, estaríamos em um constante balanço hídrico negativo de 1,5 litro a 3 litros diários, se não buscássemos fontes externas de água. A máxima que 2 litros de água por dia são suficientes é uma ideia ultrapassada. Afinal, a recomendação varia muito de pessoa para pessoa. Um atleta que treina em temperaturas elevadas, por exemplo, pode perder até 2 litros de água por dia. E quais são as recomendações diárias? Por ausência de evidências científicas robustas, não existe um consenso na literatura da quantidade mínima ideal de ingestão diária de água recomendada para homens e mulheres em diferentes fases da vida. No geral, as recomendações variam entre 2 litros a 3,7 litros dias entre homens e mulheres com idade entre 19 a 30 anos, ou 40 ml de água por quilo peso por dia. Ou seja, uma pessoa que tem 70 quilos deveria ingerir 2,8 litros por dia. Grupos de risco devem estar mais atentos ainda à ingestão hídrica. Idosos acima de 65 anos apresentam desregulação como mecanismos para combater a desidratação, tais como a sede e a ativação hormonal que retém a água e sal e necessitam de maior atenção à ingestão de água, assim como crianças que apresentam diferenças fisiológicas importantes em comparação aos adultos. Sua menor habilidade para produzir suor, máximo de 400 ml por dia, e um maior metabolismo da água, aliado ao fato de sabermos que elas, em geral, não têm a atenção devida à hidratação durante a fase escolar, período em que também fazem atividades físicas. Esses grupos são mais suscetíveis a circunstâncias como diarreia, vômito ou privação da ingestão de líquido por longos períodos, o que reduz ainda mais a quantidade de água corporal. As gestantes e lactantes, que também têm a necessidade hídrica aumentada, além de lembrar que um atleta, por exemplo, tem uma perda de água maior, também necessitando de prescrições individualizadas.
Cuidados adicionais nos cálculos de todos esses grupos são necessários. Existe um momento ideal para bebermos água? Não. Não existe uma hora específica ideal. Devemos nos hidratar ao longo de todo o dia, sempre que possível ou quando sentirmos sede. Entretanto, recomenda-se beber água em alguns momentos, pela manhã, antes das refeições, quando sentir fome, antes e depois de se exercitar e quando se sentir doente ou cansado. A literatura científica recomenda aproximadamente 2,5 litros a 3 litros de água ao dia, o que equivale a um copo de 200 ml por hora. Isso significa dizer que esperar para que a sede resseque a boca não é o recomendado e que um copo de água de 1 hora pode ser o ideal, lembrando que, durante as refeições, o consumo de líquidos deve ser reduzido. Benefícios e impactos de beber água em atividades cotidianas. Durante as refeições, o ideal é não beber mais de 200 ml de água. Manter a hidratação ou estado de preservação da água corporal dentro de sua faixa de normalidade é essencial para sustentar a vida. Assim sendo, para que estejamos vivos e saudáveis, é fundamental a ingestão de água na dose correta. Confira agora os impactos da ingestão de água em atividades cotidianas. Antes de dormir, beber água acelera o metabolismo, melhora o sono, repõe nutrientes e minerais e contribui com a homeostase corpórea. Porém, não é aconselhável uma ingestão grande antes de dormir, pois pode gerar a necessidade de acordar durante a noite para urinar. Por isso, o consumo de água e outros líquidos devem ocorrer no máximo até 60 minutos antes de a pessoa ir para a cama. Uma pessoa que se hidratou bem durante o dia não teria nenhuma necessidade ou benefício extra em beber água antes de dormir. Na posição de decúbito, deitado, os rins filtram de forma rápida e eficiente. Um grande volume ingerido próximo à hora de dormir pode aumentar a necessidade de eliminação antes da hora de acordar e impactar na qualidade do seu sono. Então, hidratar-se ao longo do dia é o ideal para repor as necessidades, limitando o consumo antes de deitar. E ao acordar? Beber água logo ao amanhecer acelera o metabolismo, tonifica a pele, melhora a digestão e a homeostase, melhora o funcionamento dos órgãos gástricos, renais e cardíaco. Destacamos que, apesar dos mitos que envolvem o tema e as modinhas nutricionais divulgadas nas redes, beber água em jejum pode ser considerada uma primeira e boa iniciativa para alcançar a hidratação diária e é especialmente benéfico para quem se exercita logo pela manhã, por consistir no início do esquema pré-treino de hidratação. Porém, é importante deixar claro que esse hábito não está diretamente associado ao emagrecimento e à prevenção de doenças. Não existem evidências científicas até esse momento que demonstrem o fato de tomá-la em jejum no horário que acorda terá algum benefício adicional, como melhora de alguma doença ou emagrecimento. E beber água antes e durante as refeições, será que pode? Beber água neste momento, antes das refeições, aumenta a saciedade e melhora a digestão. Já
Durante as refeições, é importante limitar o consumo a um copo de 200 ml no máximo, pois grandes volumes de água diluem enzimas digestivas e ácido gástrico, o que pode prejudicar a digestão e a absorção de nutrientes. Ademais, a ingestão de muito líquido junto a refeições interfere em nossa sensação de saciedade, pois os líquidos ocupam um lugar no estômago que deveria ser preenchido com alimentos e, em médio e longo prazo, estendem a parede do estômago, dando uma falsa sensação, e numa próxima refeição, de que você ainda precisa comer um maior volume para se sentir satisfeito. Existe ainda um fator cultural importante de beber junto às refeições, e esse é um hábito difícil de ser substituído, mas respeitar um intervalo mínimo de 30 minutos antes ou após a refeição e reduzir gradativamente o volume total para um copo de 200 ml é uma boa dica para a mudança desse comportamento alimentar. É importante informar que se você sempre sente muita sede ao se alimentar, considere avaliar a quantidade de sal ou açúcar que você coloca na sua refeição. Outra dica importante é incluir no cardápio alimentar alimentos ricos em água, frutas e saladas cruas, que, por possuírem alto teor de água na composição, ajudam a saciar a sede, antes, durante e após o treino. É importante se criar um planejamento de hidratação a depender do volume de treino e do tipo de esporte, pois é de suma importância que se mantenha o equilíbrio hídrico. Assim, fatores como a hora de treino, ambiente, temperatura e disponibilidade de líquidos devem ser levados em consideração. Dependendo do volume e da intensidade da prática esportiva, a necessidade de água aumenta. Durante o exercício, os músculos demandam substância como glicose e oxigênio, e a água ajuda a transportá-los. Um maior volume plasmático, o plasma é formado majoritariamente por água, permite um maior fluxo sanguíneo com maior velocidade de transporte e perfusão de nutrientes e oxigênio a todos os tecidos do corpo, incluindo os músculos. Quando estamos em um nível de hidratação baixo ou desidratados, o sangue torna-se mais denso e sua velocidade de circulação diminui. Com o menor aporte das substâncias fundamentais à nutrição muscular, a fadiga precoce é o resultado mais provável. Essa desidratação local afeta tanto a chegada de nutrientes essenciais à construção das fibras musculares, como as proteínas, o que também dificulta a recuperação muscular e os processos de cicatrização, podendo resultar em uma baixa concentração de sódio e potássio pela perda de suor, ocasionando um quadro de câimbras. Desse modo, sem o aporte hídrico necessário, a força empregada na execução de movimentos é reduzida, assim como os ganhos de massa muscular, a hipertrofia. A reidratação após exercício não requer somente o volume de líquidos perdido. A ingestão deve ser maior do que a quantidade perdida, em torno dos 120% do saldo entre antes e após a sessão do treino. A hidratação com água pura apresenta vantagens de rápido esvaziamento gástrico e custa praticamente zero. Entretanto, dependendo do volume a ser ingerido durante a prática de exercício, pode causar náuseas,
plenitude estomacal e perda de modalidade de tronco, como também redução do desempenho por estimular a produção de urina mais rapidamente, fazendo com que o atleta perca mais água e tempo urinando. O sistema digestivo não consegue funcionar bem com um volume grande de líquidos ingeridos de uma só vez antes do treino e, estufando ou apertado para urinar, o desconforto limitará também os movimentos. O ideal, portanto, é distribuir a ingestão de água antes, durante e após o treino, assim como ao longo do dia. É recomendado beber de meio a 600 ml de água pelo menos 4 horas antes do exercício e 230 a 350 ml de água de 10 a 15 minutos antes do exercício. Depois do treino, também deve-se repor os líquidos. Urina escassa e amarelada pós-treino é um sinal claro de desidratação. Subtraia, então, o peso corporal obtido ao término do exercício pelo peso anterior para saber o quanto perdeu, sendo esse saldo final o volume de água que precisará repor nas horas seguintes. Outra consideração importante a ser feita é que qualquer atividade física na água requer cuidados com a hidratação, pois geralmente não se percebe a perda de suor e, assim, a reposição de água pode ser insuficiente. Portanto, nadadores e outros atletas aquáticos devem redobrar a atenção para manter o nível hídrico do corpo equilibrado durante e após a execução dos exercícios. Orientações sobre o consumo de água. Mantenha sempre uma garrafa de água por perto. Isso é importante repetir. Algumas orientações gerais e esportivas acerca da ingestão hídrica. Não espere a sede chegar. Tome um copo de água a cada hora. Fracione o consumo de água para manter a hidratação constante, pois o corpo humano precisa estar sempre com líquido em quantidade suficiente para suas reações. Evite excessos. Mantenha sempre uma garrafa de água por perto e crie metas diárias de consumo. Aumente a ingestão de líquidos quando praticar exercícios prolongados ou intensos. Durante o exercício vigoroso, entenda que esvaziamento gástrico pode limitar a absorção de líquidos. Os atletas podem treinar seu intestino para melhorar o conforto gastrointestinal ou adotar estratégias para aumentar a ingestão de líquidos antes e após o exercício. Aumente a reposição de líquidos durante o exercício em ambientes quentes e úmidos para amenizar o aumento das perdas de suor. Modifique a ingestão de líquidos ao se exercitar no frio ou altitude, de acordo com uma estimativa das perdas de líquido, observando se a sede pode ser menos confiável como um guia para a desidratação nessas condições. Considere os riscos de hiperidratação e hipoidratação para qualquer evento esportivo e prepare estratégias adequadas de prática e educação. Existe alguma forma de beber água do jeito errado? Sim. Beber grande volume de água com curto intervalo de tempo pode ser danoso ao organismo. Tudo em excesso faz mal, inclusive a água, pois pode diminuir os níveis de sódio do sangue, podendo provocar hiponatremia, importante redução de sódio no organismo,
uma condição bastante complicada, mais conhecida como intoxicação por água. A hiponatremia pode causar letargia, náusea, convulsões e até a morte. A recomendação para a manutenção de uma boa saúde é beber de 2 a 3 litros de água por dia. E no caso de atletas ou casos específicos, é importante que busque uma opinião especializada para melhorar o planejamento hídrico. E quais são as estratégias para melhorar o consumo de água? Aumentar o consumo de água vai exigir maior controle dos mecanismos de regulação corporal e, assim, a vontade de urinar também aumentará. Para melhorar a ingestão hídrica, muitas pessoas recorrem a chás, cafés ou outras bebidas com cafeína, como sua principal ingestão diária de líquidos. No entanto, mesmo que não tenha açúcar de adição e embora as primeiras xícaras ajudem a te hidratar, pesquisas sugerem que há um ponto crítico em que essas bebidas começam a se tornar diuréticas por efeito dos princípios ativos. Nesse caso, na verdade, perde-se mais água do que se ganha, sendo 4 xícaras um limite razoável de ingestão diário para um adulto saudável. A melhor opção é usar a água em si como fonte de hidratação. Ela pode ser gelada, saborizada com frutas e ervas e com gás, preferencialmente obtida de fontes naturais, e ainda assim hidrata com a mesma eficácia. Ao invés de se esforçar diariamente para atingir o mínimo de ingestão hídrica de 30 a 50 ml por quilo peso corporal, pense em se motivar ao aumentar seu consumo gradativamente. Evite mudanças drásticas na rotina, pois não costumam ser sustentáveis a longo prazo. Estímulos visuais como garrafinhas coloridas ou variedade de utensílios, copos descartáveis, recicláveis, garrafas de diferentes tamanhos, cores e formas, dispostas no campo de visão, alimentam nossa curiosidade natural e nos estimulam a beber mais água. Outra sugestão é sempre que for ao banheiro ou sempre que realizar uma refeição, beber um copo de 200 ml de água, assim como ao acordar e antes de dormir, dando preferência à escovação bucal após se alimentar e antes de beber a água. Como a sede já é um sinal de desidratação, outra recomendação muito importante é evitar esperar a sede chegar para beber água. Se por distração você ainda não lembra de beber água de forma bem distribuída ao longo do dia, então use aplicativos gratuitos para despertar de hora em hora e te lembrar de beber água até que o novo hábito seja instalado. Para continuar recebendo mais conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilhe.